Papo de Mulher. Dando continuidade ao nosso papo, voltamos com a Luciane Mina respondendo a pergunta do bloco anterior. Bom, hoje o que a gente observa é que a família, né, ela não só enfrenta alguns desafios, não só ela precisa se fazer esteio, né, para receber o nosso jovem que está lá fora, sendo estimulado das formas mais variadas possível. É ela que vai acolher os escândalos da nossa cidade e é ela que vai dizer, e agora? Né? Isso está certo? Isso não está? De que maneira nós vamos levar esse assunto para o grupo? E de que maneira a gente vai edificar a casa? Eu penso que a palavra maior é essa. Como nós vamos edificar a nossa casa a partir de tudo que está acontecendo à nossa volta? E se nós que hoje estamos no mercado, estamos muito ocupadas, muito exigidas, cansadas, estressadas, aborrecidas, injuriadas, se a gente não criar uma oportunidade de dar uma parada, a nossa tendência é responder errado ou estimular com que a coisa aconteça de uma forma mais brusca, vamos dizer assim, né? Então, eu acredito que hoje no seio familiar a gente tem que ter uma preocupação de criar alguns mecanismos, sei lá, uma conversa uma vez por semana, um passeio programado, igual quando a gente agenda, né? A gente agenda o médico, a gente agenda, né? A gente precisa agendar um tempo para os filhos, um tempo para as crianças, um tempo para o marido. A gente precisa se organizar para agendar isso também. Um tempo para a gente, principalmente. O duro. Assim, chega um momento que você vai. Espera aí. E eu? Como é que fica nessa história toda? Porque o somatório é muito grande, né? E eu acho que uma coisa assim, não sei se vocês concordam comigo, mas a mulher ela teve que se delinear para a modernidade, só que ela, na verdade, ela não se transformou, ela agregou, né? Porque ela continua com todas as tarefas anteriores e mais um pouquinho, né? Então alguém diz assim, ficou moderna, ficou novo. Não ficou novo, gente. Isso é conta carochinha, lorota, mentira, porque a gente tem que fazer tudo o que fazia, tem que fazer o que o mercado está solicitando e, detalhe, tem que se reinventar, porque senão dá problema com a concorrência. Vê se você não concorda comigo. Não, concordo sim. A gente tem que se reinventar a cada momento, né? Bom, a Marta falou na questão de você... a minha avó ficava em casa cuidando da casa, né, cuidando dos filhos, educando. Mas, na verdade, né, como você falou, edificando o lar, não é isso? Mas a grande gestora disso tudo era a minha avó. Era ela. O meu avô saía, né, organizava, trazia o rendimento, mas quem administrava a casa era ela. Aonde você gasta mais, aonde você gasta menos, eu posso economizar em quê? Né? E cuidar dos filhos e tudo mais. Então... E se realizava. Se realizava. Hoje, como a Luciane falou, a gente vai agregando, né? Vai agregando, vai somando e chega num momento que você... Isso acontece comigo, estou falando por mim. Tem horas que eu quero simplesmente ser mãe, mulher, dona de casa. Dá uma vontade, sim. Artigo de luxo. Um artigo de luxo. Pois é. Aqui o pensamento é basicamente o mesmo. Bom, gente, quando a gente fala em família, né, nos remete a amor, palavras, né, que a família... Não sei, logo teu pensamento é voltado diretamente para quê? Amor, cuidado, né, mas também filhos, mas também vem a autoridade, que é um pouquinho do que você falou, Luciane. Você tem que colocar metas, você tem que colocar pontos de referência, limites. Mas isso tem que acontecer desde o início. No intervalo, eu já estava conversando aqui um pouquinho, né, o bate-papo,
e estávamos falando de divisão de tarefas, homem, mulher, pai, mãe. Porque muitas vezes a família, você tem os filhos inseridos na família, outras vezes não, você tem só o casal, ali o marido e a mulher, né? Quando vem o filho, já é vem mais uma situação que você tem que estar dividindo. Aí é a educação do filho, não só as contas, né, e tudo mais, mas é a educação dos filhos, o saber lidar com aquilo, até onde um é mais permissivo e o outro não é. Eu não sei se isso acontece com vocês também. Aí aqui a conversa foi, não, mas existem exceções, né? A regra, basicamente, a tarefa do educar, da responsabilidade e como falou, vai ao médico, quem é que sabe o problema do filho? É a mulher. Na escola, quando chama para reunião, geralmente quem vai é a mãe, é a mulher. Aí eu até falei, bom, mas lá em casa a gente divide as coisas, porque existe uma participação. Mas isso é desde o início. Aí nós remetemos ao quê? A criação. Porque isso aconteceu com eles, né? O meu marido foi criado assim, os irmãos foram criados assim, então todos eles são muito participativos na criação dos filhos. Isso é bastante importante. Mas quando não, a mulher ela fica realmente muito sobrecarregada, né? Eu não sei se de repente como é que isso acontece na vida de vocês, como é que vocês pensam sobre isso, qual o pensamento de vocês sobre isso? Bom, eu acho o seguinte, eu acho que quando um casal, né, num casal, o marido não participa, nós podemos ter duas situações aí, né? Ou a criação, que você disse que no seu caso isso não aconteceu, no caso do seu marido, ele teve uma criação que o tornou um homem companheiro e tal. Ou a própria mulher, nós temos que fazer essa autocrítica de vez em quando, né? Muitas vezes a nossa ansiedade, né, é tão grande, a nossa vontade de resolver os problemas é tão grande, que a gente acaba atropelando o marido e não deixando ele participar. Então eu acho que essa autocrítica ela deve ser feita porque a mulher ela acaba pegando para si uma responsabilidade que ela muitas vezes não precisava ter e o companheiro deixa de participar, às vezes querendo participar, mas não dá tempo, né? Então a gente devia cuidar um pouquinho disso. Existe um psicanalista que se chama Christian Galdry e ele fala no livro dele, Me Deixem Ser Pai. Ele diz do quanto a mulher funciona como alguém que coloca o pai de lado, né? Então a criança nasceu, não bota a mão porque vai quebrar, tal coisa não pega porque... Então não deixa criar aquela ligação entre o pai e a criança. Acho que até porque é um sentimento meio que de posse, né? 9 meses a gestação e tá ali guardada, a criança tá guardada com você. Quando vem ao mundo, você é que tá naquele momento e aí, justamente por essas questões, a gente acaba, enquanto mulher, colocando esse pai de lado e lá na frente começa a dizer que ele não tá participando, né? Só que hoje a gente tem uma questão também muito delicada dentro do casamento. Algumas mulheres têm uma tarefa tão intensa que por mais que ela queira estar, ela não pode estar. Hoje nós temos mulheres embarcando, nós temos mulheres fazendo plantão, nós temos mulheres dando aula à noite, né? Nós temos mulheres que atravessam um período que não é viável. Por mais que ela queira, não é viável que ela vivencie tão intensamente a rotina da criança. E hoje também nós temos pais que, por conta disso, precisam estar mais presentes. Hoje nós temos pais que estão dividindo uma rotina. Nós temos pais que estão mais disponíveis para ouvir, né? Nós temos pais que estão mais predispostos a compartilhar. Então, o que a gente também precisa observar é o quanto essa mulher se esconde atrás desse papel, entendeu? Eu tenho que ser, eu tenho que fazer, eu tenho que saber, e ela acaba ou empurra, né, ele para o lado, ou ela diz não, porque eu não sou necessária. Né? Aí ela começa a se colocar como desnecessária e aí ela vai deixando esse homem atuar. A gente tem que desencanar um pouquinho, né? Ficar essa preocupação de o meu papel é esse ou o papel do outro é aquele. A gente tem que
encontrar um meio termo para dividir a responsabilidade total. Existe uma história, Alessandra, que fala o seguinte, que antigamente a coxa do frango era do pai. Agora, a coxa do frango é do filho. Só que a gente ficou sem coxa. Sabe como é que é? Então, o que acontece? Muitas vezes antes, o pai fazia... Era suficiente, a gente sambava fora. Agora você fala, grita, não, e o sujeito ainda te olha e fala assim, ai mãe, que saco, né? Então, há momentos em que a gente chega em determinados lugares, eu já tive a oportunidade, do moleque estava... E a mãe virou e falou assim, fulano, vou conversar com a tia, não sei quem. Aí eu falei, essa moça é o quê? Não, ela é a mãe. É a mãe. E essa moça é o quê? Não é a professora. Então, a mãe está terceirizando a sua tarefa. Entendeu? É a gente está terceirizando, a gente está dando para a mídia a responsabilidade de educar, a gente está começando a modernizar demais, e aí a gente não pode tomar determinadas atitudes, né? Em nome de você ter um papel moderno, você não pode se posicionar porque o fulano fala, que mico. É um mico, sim. Trata de voltar aqui e fala direito comigo. Mas tem que ser assim. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Inclusive, a gente pode inserir nesse assunto a palmada, né? Que hoje em dia a gente não pode dar uma palmadinha na criança porque você está cometendo uma infração, um crime, né? E é um corretivo que a mãe tem que dar ao filho. Fez uma coisa errada, você pega um chinelinho, bate. É claro que você não vai surrar, espancar, né? Mas você pode dar uma chinelada, né? Eu sou, particularmente, eu sou contra a lei da palmada. Eu acho que essa questão da lei contra a palmada, né, essa coisa toda, veio pelo esse limite, né, que dependendo de como você estiver naquele momento, a tua emoção estiver naquele momento, até onde a sua força diante de uma criança, até por conta de tantas agressões que a gente vê, né, e crianças aí maltratadas e tudo mais, aí como você colocar um limite nisso? Aí foram lá e... Mas já existe o ECA, né? Já existe o Estatuto da Criança e do Adolescente que protege o menor, protege a criança. Então, mais uma lei para inserir, para interferir na nossa educação, né? Criar uma lei para ensinar você a educar seu filho. Até porque se o fulano fizer bobagem, diz logo assim, mãe não educou, a mãe não estava presente. Pois é, né? É isso aí. Então, é assim, eu não posso brigar, eu não posso bater, eu não posso não sei o que, eu não posso não sei o que, eu não posso não sei o que. Mas falar se alto. O fulano fizer bobagem, você não atuou, você não estava presente, você não disse o que tinha que dizer. E aí eu vou me reportar àquele ponto inicial. É fundamental a gente criar o diálogo, né? E também é necessário a gente saber qual é o momento de parar o diálogo e dizer, vai fazer por quê? Porque eu quero e acabou. Pé de galinha não mata pinto. E aí a gente tem que avaliar que há determinado momento que o sujeito vai fazer por quê? Porque tem uma regra, se todo mundo no emprego entrar na hora que quiser, vai dar certo? Na hora da prova, cada um faz o que quer, como quer, não. Então a gente tem um limite, a gente tem um posicionamento e que a gente precisa seguir isso. E eu penso que quanto mais a gente conseguir fazer uma reflexão, criar essas oportunidades de debate, levar para dentro de casa, até a oportunidade de conversar com as nossas filhas, com nossos filhos, o que é ser mãe, o que é ser filho, o que é ser esposa, o que é ser marido. Eu acho que nessa oportunidade a gente tem condição de dizer, olha, tudo tem um limite, né? Então vamos ficar? Vamos, até um limite. Vamos namorar? Até um limite. Tudo tem que ter limite. Tudo é careta. Ah, mãe, para que você é careta. Ah, pai, para porque você é careta, né? Porque a mãe do meu colega, ela age desse jeito. Deixa eu fazer tudo, né? Deixa eu fazer isso, aquilo, vou para onde quero, não vou, né? A coleguinha, né? Mas você... E agora também tem uma questão importantíssima, tá? Assim...
Quando você diz que não, ele diz, a mãe da minha vai, mas quando junta todo mundo e você diz na frente dos colegas, não vai não, o outro fala assim, minha mãe também já disse que não vai. Mãe só muda de endereço. Então não vai. Por quê? Porque esse não é o momento, a gente pode recombinar para depois, a sua nota não tá legal. Porque é assim, gente, no trabalho, se você não tiver um bom desempenho, você não vai ganhar uma promoção, você não vai ganhar um monte de coisa. Por conta de que aqui em casa, porque agora é moderno, tem que fazer do jeito que quer? Não pode, tem que ter. Não, né? E aí eu acho que nesse papel de mulher é importante a gente conseguir determinar até onde a conversa vai e até onde a gente vai deixar de estar falando. Não, o que eu ia falar é o seguinte, é que eu acho que tudo, pelo que eu estou vendo, nós temos uma coisa em comum, né? Chegamos a um consenso. Então o limite é fundamental, a gente tem que ter limite para tudo. E o mundo está um pouco sem limite. Ou estão tentando acabar com os limites, porque agora tudo pode. Tem horas que eu quero me referir à família e eu fico pensando aqui que família é essa, né? Porque tem tantas formas de família, tem tantas, né? E agora até com as novas formas de família estão tentando acabar. Porque se você parar para pensar, a maneira pejorativa com que falam dos novos relacionamentos, você vê que já estão tentando acabar com o que acabaram de construir. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e manter essa família a todo custo, e isso é mais uma tarefa da mulher, porque a mulher é quem realmente está presente mais tempo, a mulher é quem realmente está acompanhando a criança. Isso não deveria ser assim, está errado, mas é assim que está acontecendo. Então a gente tem que estar presente e colocar esses limites, impor esses limites, lutar por esses limites, né? Lutar pela nossa família, porque o que está acontecendo é que a gente está vendo uma degeneração, a família está acabando, ela está se destruindo. Né? E a gente tem que cuidar. E começa a parecer meio que está perdendo sentido. Bom, nós vamos fazer o seguinte, no próximo bloco a gente continua com esse bate-papo. Já, fica aí, não sai daí não, hein? Papo de Mulher.